Como que você interpreta, vê, enxerga, acredita na Bíblia? Eu quero trazer esse conteúdo hoje para nós refletirmos, falar um pouquinho sobre entender e compreender a Bíblia sem entrar no estado religioso, julgar, condenar e de uma forma sábia. Vamos entender um pouco mais sobre a Bíblia para que nós venhamos viver uma vida com mais consciência. Esse é o objetivo. O objetivo desta live de hoje é trazer mais consciência sobre como entender a Bíblia. Como entender a Bíblia. Você vai ver que eu coloquei uma imagem sobre várias pessoas olhando a Bíblia, o livro chamado Bíblia, né? E várias pessoas tendo a sua interpretação, várias pessoas tendo a sua forma de enxergar o que está escrito. E eu quero, com muita sabedoria, com muita quero aqui, sem entrar, com muita sabedoria, com muita humildade, eu quero trazer um pouco do meu entendimento. Primeiro, você não está errado e nem você está certo no que você acredita. Você acredita no que você acredita. Nós temos que entender que cada um de nós viemos de um sistema familiar. Dentro desse sistema familiar existem crenças de algum tipo de religião. Católica, evangélica, luterana, testemunho de Jeová e assim por diante. Espírita. Então tem várias situações, vários momentos da vida que as pessoas elas olham para a Bíblia e não entendem nada, algumas entendem tudo. Tem algumas que interpretam de um jeito, tem algumas que interpretam de outro jeito, tem algumas que nós usamos muito os versículos da Bíblia para a nossa vida de hoje. Mas eu quero trazer um pouco desse entendimento para você. Se você gosta desse assunto, se você tem interesse nesse assunto, então eu convido você a permanecer nesta live, e a permanecer nesse vídeo até o final. Eu sei que a gente tem agora o hábito de ouvir um vídeo e esse vídeo sempre é rápido, né? Então eu convido você a se desafiar. Se desafia você mesmo a ficar neste vídeo até o final. Não estou aqui para trazer a minha verdade e nem colocar a verdade ou colocar aquilo que eu acredito em você. Você tem a sua verdade, você tem a sua forma de interpretar a Bíblia, você tem a sua forma
de enxergar dentro das suas crenças, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você entende e tudo mais. A verdade é que o mesmo livro, chamado Bíblia, pode te ensinar, pode te levar a uma vida de liberdade, mas também pode ser uma prisão mental, religiosa e espiritual. Pessoas que usam a Bíblia para escravizar. Tem uns que usam o que está na Bíblia para libertar. Vai da intenção e do coração de cada pessoa. E também vai de conforme a pessoa que está ouvindo receber. Então nós entendemos que a Bíblia ele é um conjunto de livros, né? São 66 livros. E na Bíblia da Igreja Católica existe um pouco mais de livros. E existe também outros livros que foram escritos e que não estão aqui nesse conjunto de livros. Não estão aqui, mas foram escritos. Existem outras escrituras, né, já descoberta pelos pesquisadores, que existem outras, né, Bíblias com histórias que não estão aqui. Eu não vou entrar nesse mérito porque esse não é o objetivo. O objetivo aqui é entender que cada um olha ou enxerga a Bíblia de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que a pessoa acha que é certo. Se você olhar aqui nessa foto, você vai ver várias pessoas olhando a Bíblia e cada uma delas tendo a sua interpretação. Então, na Bíblia nós encontramos o Velho Testamento, que fala sobre a origem, né, dos céus e da terra, quando Deus criou os céus e a terra, a origem de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, a história de Israel, né, de Jacó, de Davi, e dos reis, né? Temos os profetas, temos várias histórias lindas que a gente pode aprender muito. Temos o livro de Salmos, que são orações, né? Orações do salmista, que são muito poderosas. Tem o livro de Provérbios, que traz muita sabedoria. Provérbios e Eclesiastes traz muita sabedoria e muito entendimento para o nosso dia a dia. Temos o livro dos reis, e aí chegamos ali na parte do Novo Testamento. Entendendo que eu quero que você pense comigo. Não tire conclusões antes de você racionalizar. Eu quero que você racionalize, eu quero que você pense, eu quero convidar você a pensar. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, eu não quero que você acredite. Não é o objetivo. Eu não estou aqui para mudar a sua fé, mudar a sua forma de acreditar. Não estou aqui para mudar a sua fé. Estou aqui para trazer um entendimento. Para o entendimento. Primeiro, a Bíblia, a própria Bíblia, está escrito que tudo se fez novo, né? Que Deus fez novo todas as coisas. Através de Jesus Cristo, Deus fez com as pessoas, com a humanidade, um novo testamento, né? Uma nova aliança, né? Deus fez uma nova aliança através de Jesus Cristo, e a velha aliança se desfez. O velho pacto se desfez. No Antigo Testamento tinha uma forma, um pacto, uma lei, né? Que a gente conhece como a lei, né? A lei de Moisés, que foi dada por Moisés, a lei de Moisés, que era uma forma de dirigir o povo, só que a lei de Moisés era uma lei que tentava controlar a carne das pessoas, controlar o desejo da carne das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas pecavam, elas recebiam a punição na sua carne, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque você pode ler a Bíblia e você vai encontrar isso lá. E aí Deus vem, através de Jesus Cristo, trazendo uma nova visão, um novo entendimento, onde que, se nós olharmos a história de Jesus lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, olhamos a história de Jesus até mesmo em outros livros que não estão aqui nesse conjunto da Bíblia, nós vamos ver o que Jesus ensinou. Então Jesus, ele não veio trazer uma nova religião, uma nova placa de igreja. Não, Jesus, ele veio trazer liberdade
na mente e no coração das pessoas e liberdade principalmente na consciência das pessoas. Por quê? Porque a consciência que as pessoas, que o povo tinha, era uma consciência de pecado e de condenação e uma consciência da lei. Porque diz a lei que quem peca morrerá. Essa era a consciência da lei. Eu quero que você pense comigo. A consciência da lei diz assim: aquele que pecar vai morrer. Essa era a consciência da lei. Então, a lei no Antigo Testamento, ela causava medo, ela causava pânico, ela causava dor, ela causava uma sensação de culpa e de condenação, né? E nós sabemos, entendemos hoje, que nós vivemos em várias frequências de energia, né? Frequências do amor, frequência da alegria, frequência da raiva, do medo, da culpa. Depende do nível de energia, de frequência que você vive, medo, culpa, condenação, amor, fé, coragem, você sabe quando você está bem e quando você não está mal. Mas se a pessoa vive muito tempo no medo, na culpa e na condenação, ela vive muito tempo numa frequência e numa vibração baixa. Então, a mensagem que o Velho Testamento trazia, de acordo com a lei de Moisés, era uma mensagem baseada em condenação, culpa, morte e medo, vergonha, né? O que a palavra pecado ela causa na vida das pessoas? Vergonha. E uma das vibrações mais baixas que existe, se você pegar a escala de vibração, é a vergonha. A vergonha está na vibração mais baixa, 20 Hz, se eu não me engano. Então, assim, o que a consciência... Eu quero convidar você a refletir comigo. O que a consciência da palavra pecado traz em você? Quando alguém diz para você, você pecou. Ou quando a pessoa está lá na igreja, agora você vai ficar sentado no banco porque você pecou. Entendeu? As pessoas julgam o pecado. Exemplo, a pessoa cometeu um adultério, traiu alguém, roubou, né? Um monte de... fez... Não vou citar aqui nomes, né? Mas a pessoa fez algo grave, né? Traiu a esposa, enfim, a gente sabe muitas coisas que acontecem. Isso é um pecado, tipo assim, um pecado que vem à tona. Mas e aquele pecado que não é visto pelos olhos humanos? O ódio, a raiva, a inveja, o desejo muitas vezes inconsciente da outra pessoa se dar mal. Então, existe essa consciência de que pecado é só aquilo que os olhos vê. Mas o pecado mais escondido está naquilo que os olhos não vê, mas que está no coração. Isso Jesus, ele nos ensinou. Jesus nos ensinou sobre a consciência do pecado, sobre a intenção de pecar. Só pelo fato de a gente ter a intenção, se eu viver com raiva de alguém e desejar a morte dessa pessoa, eu já pequei com desejo de morte, mesmo não ter matado aquela pessoa. Então, a intenção, Jesus ensinou sobre a intenção. A intenção que há no nosso coração em relação àquilo que a gente sente da outra pessoa, que a gente sente de nós mesmos, é como se tivesse feito. É como se tivesse feito. E hoje, pelos estudos e pelo conhecimento que a gente tem, a gente sabe, entende isso. Lá no Provérbios, no livro de Provérbios, nós temos vários versículos que nos ensinam sobre o poder da mente, o poder dos pensamentos, tudo com aquilo que você pensa, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, a vida e a morte estão no poder das palavras. Então o livro de Provérbios ele é recheado de palavras de conselho, de sabedoria, de entendimento, de riqueza e prosperidade. O livro de Provérbios nos ensina: vende tudo o que tem, adquire a sabedoria e o conhecimento que vale mais do que pedras preciosas e ouro refinado. Então, o que eu convido você a refletir sobre isso, sobre entender, sobre compreender profundamente pecado. O que é pecado? Se você pesquisar a palavra pecado, significa errar o alvo.
Mas o que essa palavra pecado ela traz dentro da consciência daquele que ouve? Condenação, culpa, medo. E muitas vezes a gente julga aquela pessoa, aquela pessoa pecou. Ela às vezes está fumando, às vezes está bebendo, às vezes ela na sua escolha sexual escolheu um parceiro diferente. E aí as mentes religiosas julgam essas pessoas por aquilo que elas estão vendo do lado de fora. Sendo que Jesus nos ensina assim: não julgueis para não ser julgados. Jesus nos ensina assim: abençoai aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos faz o mal. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Então Jesus nos ensina: se eu no meu coração apenas desejar a mulher de alguém, eu já no meu coração cometi adultério. E as pessoas acham que adultério é só quando o homem sai com a mulher sai com outro homem e assim por diante. Então, existe o pecado que os olhos, a sociedade vê, e aquilo que as pessoas não vê. Aquilo que está no coração das pessoas. Está escondido no coração, da mente das pessoas. Só que o objetivo não é trazer condenação. O objetivo é trazer clareza, trazer consciência de quê? Consciência do Evangelho, consciência da luz, consciência para você pensar. Eu quero convidar você a refletir e a pensar. Não quero que você acredite em mim, não quero nada. Eu quero que você olhe e compreenda. Uma coisa você precisa entender. Se você de verdade deseja de forma profunda conhecer o coração do Pai, o coração de Deus, do Criador, da fonte criadora, então você precisa pensar como ele pensa. Você precisa ver como ele vê, sentir como ele sente. Diante dessa situação, como que Deus agiria? Como que você vê Deus, na verdade? Um Deus punidor? Um Deus da guerra? Um Deus que mata? Um Deus que condena? Que manda para o inferno? Como que você vê? É a forma como você vê. Não é como ele é. Eu quero trazer aqui algo simples para nós entendermos. Nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas já na primeira pegada. Nós nem conhecemos as pessoas e já julgamos elas pela aparência, pela forma dela falar. Tem algumas pessoas que a gente encontra que a gente, meu santo não bateu com ela. A gente já não gosta dela. Nem sabemos nem o porquê, mas julgamos. Então, assim, é muito fácil, que nem diz a história da Bíblia, né? É muito fácil pegar aquela mulher que cometeu o adultério lá, cometeu o pecado, levar lá, né? Que levou para Jesus, e aqueles fariseus, hipócritas da lei, lá falar: Senhor, essa mulher pecou, e a lei nos manda que ela seja apedrejada até a morte. E aí Jesus, com muita sabedoria, né? Olha e diz assim: mas quem aqui que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então você que condena alguém por fazer alguma coisa, será que você também não tem o desejo de fazer a mesma coisa ou já não fez? Então é muito fácil pegar uma pedra e condenar alguém. Mas quando esse condenado muitas vezes sou eu que estou nesse lugar aonde que as pedras vêm até a mim. E aí eu recebo essa palavra de Jesus, né, esse socorro de Jesus em relação àqueles que me acusam. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Quem nunca falou uma mentira, quem nunca pensou, quem nunca falou, quem nunca sentiu, quem nunca teve raiva, quem nunca fez alguma coisa, quem nunca? Só que Jesus também falou o seguinte para aquela mulher: vais, não peque mais, não volte mais para aquele caminho de morte. Porque era um caminho de morte que aquela mulher estava vivendo. É um caminho de morte muitas vezes que esse homem está vivendo, que esse jovem está vivendo. E não é esse o objetivo. O objetivo de Jesus é libertar
e não escravizar. Só que o que acontece? A mesma Bíblia que te liberta, também pode te escravizar. Ela também pode se tornar escrava. Eu quero que você pense comigo. Quantas pessoas interpretam a Bíblia diferente? Nós temos vários nomes da igreja. Vou citar algumas aqui, né? A respeito. Temos a Igreja Católica, que entende a Bíblia de uma forma. Os padres entendem a Bíblia de uma forma. Temos a Igreja Evangélica. Dentro da Igreja Evangélica existe milhares de pastores e milhares de pessoas que entendem denominações diferentes, entendem a Bíblia de uma forma, lê e vê de alguma forma. Temos a igreja, temos Testemunho de Jeová, temos adventistas, temos evangélica luterana, temos evangélico, temos vários, temos os espíritas que vê a Bíblia de alguma forma, tem os bandistas que vê a Bíblia de alguma forma. Tem pessoas que não são de igreja nenhuma, não vão em lugar nenhum, mas ler a Bíblia e elas compreendem a Bíblia de alguma forma. Então, o problema está na Bíblia ou a questão está de como eu interpreto ela? Será que eu interpreto ela como ela é? Ou será que eu interpreto ela de acordo com aquilo que eu quero acreditar? Ou será que eu estou tão convencido da minha verdade que eu não estou aberto a compreender de verdade aquilo que é a verdade? Qual é a verdade? Em tudo isso, qual é a verdade? Então, as pessoas entram em confusão. O que você acredita? Se você acredita, você está certo. Se você não acredita, você também está certo. Então, a mensagem aqui é o seguinte. Se você olhar a Bíblia, você vai ver e vai entender que a gente aprendeu, né? Que o Novo Testamento começa ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. E se você olhar e compreender e abrir o seu coração, você vai entender de forma lógica, racional, não estou aqui nem falando de espiritualidade, estou falando de coisa racional, você vai entender que a Bíblia não começa, o Novo Testamento não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa depois da morte de Jesus, que foi depois da morte de Jesus, que começa ali no livro de Atos para frente. Ali começa o Novo Testamento. Até então, antes de Jesus morrer, Jesus ainda vivia, entre aspas, no Velho Testamento. Ele cumpria o Velho Testamento. Ele estava debaixo da lei do Velho Testamento. E está escrito que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. É isso que está escrito. Você interpreta da forma como você quer. Você compreende da forma que você quer. Não estou aqui para induzir você a nada. Estou aqui para ajudar você a compreender algumas coisas importantes. Então, se você compreender, primeiro, Novo Testamento é uma coisa, Velho Testamento é outra coisa. Segundo, que a Bíblia foi escrita para determinados povos diferentes, nações diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Então você não pode pegar algo da Bíblia e fazer daquilo uma regra, fazer daquilo uma lei para a sua vida, uma lei imutável. Nós temos na Bíblia, assim como em outros milhares de livros nós temos no mundo, pessoas que foram inspiradas por Deus a escrever livros maravilhosos que você já leu, que eu já li, e que são livros incríveis e maravilhosos. Eu vou citar aqui um livro que eu já li, que foi incrível, que me abriu a minha mente de uma forma profunda, que é O Poder do Subconsciente. Eu li esse livro e isso bateu 100% com aquilo que eu já tinha aprendido na Bíblia, sobre fé, sobre o poder do subconsciente e tudo mais. Mas todos esses livros que a gente existe no mundo sobre vários assuntos, autoconhecimento, fé, amor, enfim, vários livros que a gente vê, todos eles têm uma inspiração divina para nos ensinar alguma coisa. Não significa que aquele livro ele é uma regra de vida para a sua vida. Você vai adaptar aquilo que você está aprendendo à sua vida. Você vai pegar aquilo que é bom, vai colocar em prática. Se aquilo que você botou em prática funcionou, continua praticando aquilo na sua vida. Então, a Bíblia é a mesma forma. Então, você tem que entender que existe Velho Testamento e Novo Testamento. Ponto. Já é o primeiro passo. Separar Novo e Velho.
O novo começa quando? A partir de Atos para frente. A partir de Atos para frente começa o novo. Por que começa o novo a partir do Atos para frente? Porque não existe uma nova aliança sem Jesus morrer primeiro. Primeiro, Jesus teve que morrer para que depois se tornasse uma nova aliança. Até então era o Antigo Testamento. Então, para que um testamento tenha validade, precisa haver a morte do testador, que foi Jesus. E você pode encontrar isso lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é muito riquíssimo nesse assunto. E aí, depois de Atos para frente, nós temos toda a história da igreja, depois entra o apóstolo Paulo e as suas cartas. As cartas do apóstolo Paulo também foram escritas para um determinado povo, para uma determinada época, para um determinado momento. Nós podemos tirar da Bíblia tudo aquilo que é bom para nós, de ensinamento, de conselho, de aprendizado, a gente pode tirar para a nossa vida hoje. Mas querer viver, como eu já ouvi, querer viver, como eu gostaria de viver a época dos apóstolos, como eu gostaria de viver a época dos profetas ou tudo mais. Vocês acham que era fácil viver aquela época? Vocês acham que era fácil viver aqueles momentos de perseguição? Você acha que era fácil viver aqueles momentos que eles tinham que ficar escondidos? Que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada? Então, não era fácil. Cada momento da história existe o seu momento certo. Eu e você estamos vivendo o momento certo da nossa história. O momento certo é aqui, é agora e é o hoje. Esse momento que você está vivendo hoje é o momento certo. Não há momento errado. Se você querer viver o momento, eu gostaria de viver a fé dos apóstolos, a fé do não sei o que dos profetas, eu queria viver lá a fé do salmista. Você acha que era fácil estar na pele de Davi? Vai ler a história dele para ver se era fácil. Vai ler a história dos profetas, vai ler a história. Não era fácil. Nós não suportaria certas coisas, não suportaria. Assim como hoje no mundo, e a história nos mostra isso, que há milhares de pessoas que foram perseguidas, maltratadas, mortas pela fé, pelo amor, pela verdade e pela luz que vieram trazer e tudo mais. Ser luz incomoda. Sem luz, incomoda. Essa é a verdade. Ser uma árvore que gera frutos, incomoda. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém taca pedras em árvore sem frutos ou uma árvore com espinhos. Árvore com fruto incomoda, luz incomoda, a verdade incomoda. O amor incomoda, a gratidão incomoda. Ser corajoso, ser honesto, ser sincero, incomoda. Porque as pessoas não estão acostumadas com isso, não foram ensinadas dessa forma. Então, como que você interpreta a Bíblia? Então, falamos do Velho Testamento e do Novo Testamento, separar os dois, ponto. Agora, separar os apóstolos. Então nós temos o apóstolo Pedro, Tiago, Tomé, e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi levado para pregar para os não-judeus. E os outros apóstolos pregaram o evangelho para os judeus. Um foi para um tipo de povo e o outro foi para outro tipo de povo. Tipo de pessoas diferentes. E os dois estavam certos. Cada um dentro daquilo que foi chamado. Se você foi chamado para isso e você sente isso, continua fazendo. Se você está em determinada igreja, determinado lugar e você se sente bem, você está feliz, ok, continua fazendo o que você está fazendo, sem julgar quem não está com você. Não, só nós estamos os certos, só nós somos os certos. Não, nós somos os certos. Não, nós somos os certos. Todos estão condenados ao inferno, todos, mas nós somos certos. Isso é um tipo de arrogância, de prepotência, de orgulho. Sendo que, se nós olharmos,
Quem é o Criador de todas as coisas? Quem é o Criador de todas as coisas? Quem é a fonte criadora de todas as coisas? Não é o mesmo? O Criador não é luz para todos? Ou será que nós também, em algumas áreas da nossa vida, nós temos sombras? Sim, nós temos sombras. Todos nós temos luz dentro de nós, mas também temos o nosso lado sombra. Olhar e reconhecer esse lado sombra também faz parte. Então, entender um pouquinho sobre a Bíblia e separar Velho Testamento, Novo Testamento, entender que Jesus, antes da cruz, era uma coisa, veio para os judeus, o que Jesus ensinou foi importante, nós podemos tirar o que Jesus ensinou para a nossa vida hoje. Aí nós temos Jesus ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, que já é uma outra energia, é uma outra frequência de Jesus. E aí Paulo veio trazendo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem da graça, uma mensagem de salvação, uma mensagem da fé, e assim por diante. Então cada apóstolo foi levado para algum lugar para pregar, ensinar para um determinado povo. E está tudo certo com isso. E está tudo certo. Quem governa tudo isso é o Criador, ele que sabe todas as coisas. Então, assim, trazendo esse entendimento, quem sabe, minha esperança, minha fé é que isso lhe ajude a ter um pouco mais de paz no seu coração. Agora nós olhamos para Jesus. Vamos olhar agora para Jesus, que nem diz a Bíblia, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus. Então, quando olhamos para Jesus, como que você se sente? A Bíblia fala, está escrito, né? O apóstolo Paulo escreveu várias vezes que Deus, através de Cristo, nos reconciliou com Ele para sempre. Através de Cristo, todas as dívidas que eram contra nós foi anulada, foi rasgada. A condenação que nos foi dada, a condenação, Jesus nos resgatou de toda condenação, culpa, medo e tudo mais. Jesus nos resgatou dessa condenação. Então eu vou trazer aqui agora, nesse momento, uma visão que o Evangelho da Graça tem em relação ao pecado, a Jesus e a vida e as pessoas, certo? Vou repetir, não estou aqui para ser dono da verdade, nem para mudar a sua crença, nem para convencer você a nada. Estou aqui para trazer um entendimento. Assim como tem várias pessoas que têm vários entendimentos sobre a Bíblia e que interpretam a Bíblia de acordo com o seu entendimento, eu vou trazer um entendimento que eu aprendi, que eu tenho, que eu carrego dentro de mim em relação a Jesus, a Deus e ao pecado. Lá na cruz, segundo a história da Bíblia, Jesus fez o que com nós? O que Jesus fez com a humanidade? Resgatou a humanidade da condenação do pecado. Resgatou e reconciliou o espírito do homem com o Criador. Por quê? Porque lá, segundo a história da Bíblia, Adão e Eva pecou e por ter pecado foram separados de Deus, né? Adão é considerado o primeiro Adão e Jesus o segundo Adão. Então, através do primeiro Adão, o ser humano, as pessoas foram separadas de Deus, né? Por causa do pecado, e através de Cristo nós somos reconciliados novamente com o Criador. O nosso espírito foi reconciliado novamente com o Criador. Isso está registrado aqui no Novo Testamento e nas cartas de Paulo, e você pode ler e estudar, né? Não vou trazer os detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai chegar ao final. Então, qual que é a visão que o Evangelho da Graça tem? A visão do Evangelho da Graça é o seguinte, que em nós seres humanos, os filhos de Deus, né, aqueles que são em nós, não há pecado. O pecado está onde? Na nossa carne, não no nosso espírito. O nosso espírito é luz, santo e irrepreensíveis. Mas na nossa carne, sim, na nossa carne existe a lei do pecado. Não o pecado que separa nós de Deus, que separa o nosso espírito de Deus. Não, mas é uma lei, essa lei do pecado, sim. E se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu matar, eu vou ser preso. Se eu prejudicar alguém, eu vou ser prejudicado. É aquilo que Jesus ensinou.
né? Não julgar, para não ser julgado, com a mesma medida que medirão vocês de novo, e assim por diante. Então existe uma lei que governa a nossa carne, que é a lei do pecado. Então Deus não nos vê pecador, porque segundo o Novo Testamento, né, segundo as cartas de Paulo, Deus não nos vê pecador, porque Cristo se fez pecado para que eu hoje não fosse mais pecador diante de Deus. Repetindo, na minha carne existe o pecado. No meu espírito não existe mais, porque o meu espírito foi reconciliado com o Criador. Então, quando Deus vê os seus filhos, Ele não vê nós segundo a nossa carne. Ele nos vê segundo Cristo. Então, quando Deus olha para mim, Ele não olha para mim segundo a minha carne pecadora. Ele olha para mim segundo o meu espírito reconciliado com Deus através de Cristo. Então, quando Deus me vê, Ele vê Cristo em mim. Não vê eu, Edilson Paris, com 48 anos, aqui e agora. Não, Ele me vê no meu espírito. No meu espírito que foi reconciliado. No meu espírito que é luz. Eu tenho as consequências do que eu faço hoje aqui agora? Tenho. Isso pode me prejudicar na minha vida, pode causar muitas coisas que a gente vê. Aí é outros assuntos, outro entendimento. Não, esse não é o assunto. O entendimento é trazer a visão do Evangelho da Graça. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é algo que eu estudei, acho que uns 5, 6 anos, eu estudei muito sobre isso. Muito. Eu precisei ouvir e ler muito para entender e compreender essa visão. Então, qual que é a visão do Evangelho da Graça? É que Deus me vê em Cristo. Por isso que Deus não vê em mim pecado. Porque se Deus me vê pecador, significa que aquilo que Jesus fez na cruz foi falho. Se Deus te vê pecador, significa que a obra que Jesus realizou na cruz foi falha. Foi falha. Então, assim, como é que Deus nos vê? Deus nos vê em Cristo. Se Deus me vê pecador, significa que Cristo é pecador. Faz sentido para você isso ou não? Se Deus me vê pecador, então Cristo também foi falho. A morte de Cristo foi falha na cruz. A morte de Jesus foi falha na cruz. Eu te pergunto, Jesus, ele falhou na sua missão? Ou ele cumpriu até o fim? Quando Jesus estava na cruz, ele falou algumas frases. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí tem aquele ladrão, um lado direito e um lado esquerdo. Ah, mas se tu é Jesus, é o Filho de Deus, desce daqui e salva nós também. Aí o outro do outro lado disse, mas você não teme que você está diante de Deus? Nós estamos aqui pregados porque fizemos algo errado, mas esse é inocente, não fez nada de errado. Um reconheceu Cristo, o outro não reconheceu. E aquele que reconheceu o Cristo e Jesus, e ele disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu paraíso. Aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus olha para aquela multidão, fala algumas frases e no final ele diz, Pai, está consumado. Gritou, berrou e aí ele morreu, né? E no terceiro dia, segundo a história, ele ressuscitou. Aí, a partir da ressurreição dele, começa-se uma nova aliança. Então, qual foi o objetivo de Jesus? Salvar a nossa carne? Não! Resgatar o nosso espírito, que estava separado de Deus por causa do pecado de Adão. Esta é a visão do Evangelho da Graça. Então, por que Deus não me vê pecador? Porque Deus me vê em Cristo. Por isso que você vai ver ali nas cartas de Paulo, em Cristo somos reconciliados, em Cristo somos salvos, Jesus se fez pecado para me fazer justo, Jesus é a minha justiça. O que mais? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus sou abençoado, sou eleito, sou salvo,
salvo pela graça, não é mérito meu. Se eu tiver que fazer qualquer coisa para me salvar, então já não é graça. Se eu ofereço a ti para você comprar um carro, eu vou te dar um carro de 100 mil reais. Vou te dar um carro, ele é gratuito. Estou te dando o carro e estou dizendo, ó, esse carro é gratuito, estou dando ele de graça. Só que você só precisa fazer uma coisa. Você precisa só me pagar R$1. Só R$1. Não foi de graça. Você está me pagando R$1. Graça é graça. Não há o que eu faço ou deixo de fazer para pagar o que Cristo fez, o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo. Tudo que eu faço ou deixo de fazer nessa terra é pela graça de Deus. É pela graça. Se fosse pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade, de repente eu não faria. Eu não faria. Tá? Então, esta é a visão da graça. Por que o pecado, por que a consciência do pecado ela é terrível? Porque a consciência do pecado, ela traz medo, culpa e condenação. Mas a consciência de Cristo, que é vida, e vida com abundância, traz o quê? Alegria, amor, perdão, gratidão, reconciliação. Então esta é a visão do Evangelho segundo a lei, que é misturado, e o Evangelho da graça. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu, como eu comentei antes, eu já estudei muito sobre esse assunto. Muitos anos entendendo, compreendendo a Bíblia, compreendendo por que não há pecado, por que eu não sou pecador? Compreendendo que Deus não me vê pecador, não é porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom. Porque em Cristo eu não sou pecador. Porque em Cristo eu sou santo. Não é em mim, não é nas minhas obras. Não é naquilo que eu faço ou deixo de fazer que Deus vai me amar mais ou me amar menos. Não é. É porque Cristo me reconciliou, Cristo me resgatou, Cristo me salvou, Cristo me libertou, Cristo me perdoou eternamente. Não é um perdão até o próximo pecado. É um perdão eterno. É uma salvação eterna. É por isso que um cristão, um filho de Deus, ele não pode perder a salvação. Como que ele vai perder algo que nem foi ele que ganhou? Não existe sentido perder a salvação. Não existe sentido a pessoa viver com consciência de pecado. A pessoa vive uma consciência de pecado porque ela ainda acredita que é pecadora. A partir do momento que a pessoa tem uma consciência que ela é resgatada, ela é perdoada, ela é salva, ela é amada, ela vai viver uma consciência de amada, uma consciência de perdoado, uma consciência leve. E ela não vai mais fazer aquilo que ela fazia. Ela não vai conseguir ter raiva de alguém. Como que ela vai ter raiva de alguém se agora ela vive uma consciência de amor? Como que ela não vai conseguir perdoar se ela sabe que ela foi perdoada eternamente? Como que você não vai perdoar se você já foi perdoado? Como que eu não vou conseguir perdoar alguém que me ofende se eu já fui perdoado eternamente? Eu vivo, estou perdoado eternamente pela obra que Cristo realizou na cruz. Pela obra que Cristo realizou na cruz. Não é pelas minhas boas obras, não é. É pela obra que Cristo fez. Isso é graça. Graça, 100% graça, é obra de Cristo. Não é nada meu. Tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, é pela graça de Deus. Simples assim. Falando aqui agora, fazendo essa live, fazendo esse vídeo, trazendo esse comentário, esse assunto, é pela graça. Alguns vão acreditar, outros não vão entender, outros não. Alguns vão começar o vídeo, já vão desistir no começo, alguns vão até o final. E tá tudo certo. O que é mais importante? É o mensageiro ou é a mensagem? Quem é mais importante? O que era mais importante? Jesus ou a sua mensagem que estava sendo pregada? E se Jesus tivesse vindo e não tivesse trazido a sua mensagem? Não mudaria a vida das pessoas. Então as pessoas vinham de longe para ouvir Jesus, a sua mensagem.
Era uma mensagem que tocava o coração. Era uma mensagem que trazia esperança, trazia fé, trazia alegria, trazia amor, trazia algo dentro da pessoa, trazia o reino de Deus dentro da pessoa. A lei quer governar o ser humano por lado de fora. Mas o Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra da graça, governa o homem por lado de dentro. Sendo que se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que agora a lei está gravada no coração das pessoas. É ali que mora o reino. O reino, disse Jesus, não está fora, está dentro. Entende? Então, compreender isso, entender isso, é um nível de consciência elevado. Expandir a consciência, expandir o entendimento. E muitas vezes você vai ter que ouvir, e muitas vezes para entender. Você não precisa acreditar em nada, você precisa compreender, entender. Porque a religião, ela aprisiona. O verdadeiro líder liberta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que medo é esse que você tem da verdade? Não da minha verdade, mas de ouvir algo diferente. Tem gente que tem medo de ouvir um espírita ensinando alguma coisa, ou um católico, ou um padre, ou sei lá, qualquer outra pessoa ensinando. Qual que é o problema? Se a pessoa está trazendo uma mensagem e essa mensagem ela está resolvendo algo na sua vida. Então, nós, seres humanos, somos ensinados, treinados e carregamos muito preconceito. Preconceito religioso, preconceito sexual, preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de status social, de dinheiro, Nós somos muito preconceituosos. Nós carregamos isso e para se libertar disso leva tempo. É preciso limpar-se de preconceitos religiosos, de mentes religiosas e tudo mais. Compreender as profundezas do Criador, é preciso mergulhar mais fundo. Então agora eu volto para aquilo que eu falei no início. Como que você vê a Bíblia? Alguns veem, quando eu vejo a Bíblia como uma lei para as pessoas. Eu vejo a Bíblia como uma mensagem de amor. Eu vejo a Bíblia como um ensinamento de Jesus e assim por diante. Cada um interpreta de alguma forma. E a forma como você acredita está certo. Eu não estou aqui para mudar aquilo que você acredita. Estou aqui para trazer um pouco desse entendimento em relação ao Evangelho, em relação ao pecado, em relação à consciência. A intenção. Há dentro de nós um poder muito grande de intenção. Pensamento gera sentimento, sentimento gera o comportamento, comportamento gera o resultado. Hoje existe muitos conhecimentos terapêuticos, muitos conhecimentos de inteligência emocional, muitos conhecimentos. Se você olhar todos esses conhecimentos de constelação familiar e tudo mais, se você olhar tudo isso, está dentro da Bíblia, só falado de uma forma diferente. Por quê? Porque como que eu vou conversar com uma criança da mesma forma que eu converso com um homem de 40 anos? Como que eu vou conversar numa linguagem de um eletricista, numa linguagem de torneiro mecânico? Como que eu vou conversar numa linguagem de médico, sendo um advogado? Cada profissão tem a sua linguagem. O médico, na sua linguagem de médico, sabe se entender. Um advogado, diante de um juiz, diante do outro advogado, na linguagem consegue se entender. Um eletricista falando lá dos equipamentos e do conhecimento dentro do outro conhecimento eletricista consegue se entender. São linguagens. E cada um se entende, e isso que importa. Então, cada mensagem vem para nós de acordo com aquilo que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Se a mensagem o alimento é muito sólido para um bebezinho, então você não vai conseguir. O bebezinho que acabou de nascer, está com 1 ano, como que ele vai comer uma pratada de arroz e feijão e carne? Não tem como.
Agora já um homem adulto de 30 anos que precisa trabalhar, pegar no pesado, aí ele precisa comer mais reforçado, ele não vai ficar com leitinho. À medida que você vai crescendo de consciência e de entendimento, vai vindo até você mais consciência, mais conhecimento, mais entendimento. Mas isso não é para você se inchar, não é para você se orgulhar, mas é para você expandir a consciência. Porque hoje precisamos disso, expandir a consciência. Expandir a consciência além de uma mente religiosa, de preconceitos e de tudo mais. Então hoje eu estou como facilitador de constelação familiar. E no entendimento que eu tenho, eu tenho buscado entendimento nessa área de constelação, eu vejo as leis do amor, por exemplo, as leis do amor de Bert Hellinger. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei da ordem. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Pertencer, amor, honrar pai e mãe, né? Nós vemos isso na Bíblia. Para quem gosta de usar a Bíblia. Entende? Então, assim, aqui na Bíblia existem várias coisas escritas. A Bíblia é um conjunto de livros. É um conjunto de livros. E você tira desse conjunto de livros aquilo que é importante para você hoje. Quantas vezes você já citou uns salmos? Os Salmos 91, por exemplo. Um salmo de proteção. Salmo 128, Salmos 23. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? É uma oração. Quantas vezes você já usou algum texto da Bíblia em algum momento difíceis e aquilo te ajudou? Por quê? Porque carrega uma frequência. O texto da Bíblia, ele carrega uma frequência, carrega uma energia. Agora você pode usar a mesma Bíblia também para escravizar as pessoas, colocar medo, terror, condenação. Você pode fazer isso. Você pode usar a Bíblia levando as pessoas a enxergar Deus como um terrorista, ou você pode usar a Bíblia para levar consciência para a mente das pessoas e vendo como que Deus é bom. Entende? Existem várias formas, várias maneiras de usar a Bíblia para libertar ou para escravizar. Agora a pergunta é: como que você vai fazer? O que você vai fazer com essas informações? Como que você vai se permitir isso? E eu sei que não é fácil se libertar de preconceitos religiosos, preconceitos. Eu sei que não é fácil. A gente carrega muito preconceito, muita trava religiosa, muita trava. E a trava religiosa é o que impede as pessoas de expandir a consciência e de ter mais conexão com o Criador, com a fonte criadora. Tá certo? Então aqui deixo essa mensagem, deixo esse entendimento, deixo esse conhecimento. E se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa também um seu comentário. E gratidão, gratidão e gratidão. Em Cristo, eu sou a justiça de Deus. Em Cristo, eu sou reconciliado, salvo, perdoado, amado e abençoado. Eu consigo, pela graça e a bondade do Pai Celestial, eu consigo me sentir amado pelo Criador através de Cristo. Eu consigo me sentir amado pelo Criador através de Cristo. E é isso que é algo maravilhoso, se sentir amado, porque no final de tudo, se você olhar nas dinâmicas da constelação, das falas das constelações, o que a gente busca dentro do nosso sistema familiar? Ser amado, ser aceito, pertencer, fazer parte. Quando a gente é aceito, quando a gente volta para o nosso lugar de filho, quando a gente sai do nosso lugar de salvador dos pais ou de alguém, quando a gente volta para o nosso lugar dentro do sistema familiar, o que acontece com a nossa alma? Encontra a paz, se sente leve, se sente mais força, se sente mais energia. Entende? Então existem muitas outras ferramentas terapêuticas aí no mundo que estão se levantando. Para quê? Para socorrer a alma humana que está em desespero. A alma humana está em desespero. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que aconteceu? Foi
tanto distorcido a Bíblia, tanto distorcidas as palavras que estão escritas na Bíblia, tanta distorção, que existe mais gente fora das igrejas que dentro da igreja. Eu pergunto, você é um desigrejado? Eu sou um desigrejado, porque eu fui 20 anos numa igreja evangélica e saí, sou um desigrejado. Eu sou considerado um desigrejado. Será que você também é considerado um desigrejado? Mas eu carrego comigo o Evangelho de Cristo no meu coração. Eu carrego a paz de Cristo no meu coração, o amor de Cristo no meu coração. Eu carrego a consciência de Cristo no meu coração. Para entender essa consciência de Cristo, eu precisei sim me libertar do sistema religioso. Precisei, porque senão você não consegue, porque o ambiente ele é mais forte do que você. Se você quer compreender, você tem que sair dentro do sistema. E quantos que você conhece que são desigrejados? Palestrantes que estão pelo mundo afora, esses palestrantes que você vê, são tudo desigrejados. São todos igrejados, foram pastores, foram ministros, pregavam a palavra de Deus na igreja, só que ali existe um sistema que, aquilo ali, saiu fora dali, pronto, não serve para nós. Ali dentro da igreja você não consegue expandir a sua mente. Se você começar a fazer perguntas, expandir a sua consciência, você é considerado endemoniado, você é considerado rebelde, você não tem mais o seu lugar. É assim que funciona, infelizmente. E aí, você acha que o Criador dos céus e da terra vai se limitar a meia dúzia de pastores ou de igrejas? Não vai. O Criador, ele vem trazendo novas ferramentas terapêuticas que não tem nada a ver com religião, mas que liberta a mente e o coração das pessoas. E tem muitas pessoas felizes da vida, curadas através das constelações familiares, através da hipnoterapia, através da inteligência emocional, através da reprogramação mental, através de milhares de livros e palestras que estamos aí pela internet afora. E tem milhares de pessoas sendo curadas, libertas, salvas e vivendo uma nova vida através de ensinamentos de palestrantes e outras pessoas que não tem nada a ver com a igreja. E por que o Criador faz isso? Para mostrar, para provar, para dizer sim que vocês não são a última bolacha do pacote. Infelizmente, tem muitos pastores, igrejas, acreditam que são a última bolacha do pacote. E eu digo para você que pensa assim, você não é a última bolacha do pacote. Não é. A vida continua. Estou como facilitador de constelação familiar. Incrível a constelação, incrível. E eu olho as constelações, olho as dinâmicas, curas, os milagres, tudo que acontece, e eu vejo o Evangelho dentro das constelações familiares. É isso aí, um abraço e até a próxima. Gratidão, gratidão e gratidão.